como fiz os anúncios em 2025 e como vou fazer em 2026 para gerar esses resultados aqui. Sim, eu sou do time que planilha aceita tudo, print não diz muita coisa, mas preciso que você acredite em mim que tudo isso que eu gerei, eu que tive à frente das campanhas, das estratégias e tudo que eu vou falar aqui é exatamente o que eu fiz para esses clientes gerarem esse resultado. Então, começando por quais são os 3 pilares fundamentais para a gente gerar esse resultado. Primeiro de tudo é o marketing. Então, qual que é o propósito do marketing? O marketing ele serve para geração de demanda, né? Então, a gente vai gerar um marketing qualified leads, né? São contatos qualificados que foram gerados através do marketing. Se você atua como e-commerce, é um pouco diferente porque é uma venda direta, né? A gente gera demanda para uma seção, para adição ao carrinho, encher checkout, mas eu vou abordar esses 2 modelos de negócio, que serão a captação de lead e também o e-commerce, e basicamente o princípio aqui é o mesmo. Não vou explicar muito na questão de configuração de botão, porque no dia de hoje, dia 22 de dezembro, pode ser que daqui a um dia já mude todo o layout e tudo que eu vou explicar aqui não vai fazer muita diferença, né? Mas o que vai perpetuar é os princípios do marketing, o princípio das vendas e os princípios das IAs. Tá? E dentro da geração de demanda, a gente trabalha com alguns canais de aquisição. E para mim, quais são os 2 fundamentais dentro da mídia paga? Meta Ads, Google Ads. Tá? Essas 2 plataformas são suficientes, né, para 80% dos casos. Tá? Mas uma pergunta muito importante: por qual começar? Eu não tenho muito orçamento para investir, eu quero definir uma plataforma. Geralmente a gente define por esses 2 caminhos. Tá? O seu produto ou serviço é desejo ou é uma intenção? Geralmente serviços a gente anuncia no Google Ads e algum produto a gente vai pelo desejo. Tá? No Meta Ads, a gente precisa explorar diversas abordagens de criativo. E nesse painel que eu mostrei, do ROAS 20, a gente trabalhou com vários formatos de criativos. Tá? E por que a gente está falando isso? Por causa da nova atualização do Andrômeda. Muita gente está fazendo um alvoroço nessa questão da atualização, mudou muita coisa, mas na verdade não mudou muita coisa. O anúncio que eu fazia em 2020, eu continuo fazendo em 2025. E qual que é a estratégia? É de você ter criativos com vários temas, com várias abordagens. E quais que deram mais certo? Prova social, urgência, conteúdo educativo e autoridade. Esses 4 tipos de conteúdo é o que vai gerar 80% do resultado nas suas campanhas de Meta Ads. E claro que colocando várias segmentações, vários formatos, vários posicionamentos, feed, stories, carrossel, reels, você explorando vários criativos, várias abordagens, você vai ter um melhor desempenho. Por mais que o Meta ele vai colocar todo o orçamento em um criativo, é muito importante você ter várias segmentações, vários criativos, formatos diferentes em um conjunto de anúncios. Qual que é a proposta da Meta nos próximos anos? É que a gente foque menos nas configurações, menos em apertar botão e sim nas variações de criativos. Sim, eu estou sendo redundante porque esse ponto é muito importante, né? Então, em resumo, é mais criativos e menos segmentação. Nesse cliente de e-commerce, a gente fez 2 testes AB. A gente fez um teste AB de localização e deixar todo o resto aberto. Interesse, idade, e a gente fez uma segmentação de geolocalização. A
a gente identificou que esse público-alvo tinha mais afinidade, né? Estavam mais localizados em um certo estado, e na outra campanha a gente deixou aberto para o Brasil. O que deu mais resultado que trouxe mais retorno sobre investimento foi num estado específico, tá? Então a gente decidiu continuar somente com esse estado e a outra campanha a gente pausou, tá? Mas na questão do Meta Ads, de novo, estou sendo redundante, o foco é ter mais diversidade de criativos e menos na configuração, no apertar dos botões, tá? É claro que você utilizar uma plataforma robusta também vai fazer toda a diferença, porque você vai fazer menos traqueamento avançado, isso vai deixar mais a plataforma nativa fazer o seu papel de rastreamento e a própria plataforma informar os dados para o Meta Ads e assim encontrar as pessoas certas para o seu produto barra serviço. Na questão do Google Ads, a gente precisa focar bastante na landing page, tá? Tanto na landing page e nas palavras-chave também. Eu não coloquei aqui, mas o que seria a segmentação dentro do Google Ads na campanha de pesquisa, né? A segmentação seria nas palavras-chave. E dentro das palavras-chave, a gente pode colocar naquela velha história de topo, meio e fundo de funil. Então, para cada palavra-chave, você precisa identificar e reunir, gerar várias palavras-chave para você conseguir classificar se é uma palavra-chave de topo, de meio ou de fundo. Como que a gente classifica? Palavra-chave de topo de funil são palavras-chave que é muito abrangente, né? Então, por exemplo, tráfego pago. O que a pessoa tem interesse, né? Ela quer saber, ela nunca ouviu falar sobre tráfego pago, então é uma palavra-chave topo de funil. Não tem nenhuma palavra-chave que agregue, né, define ela como algo intencional. Agora, se a pessoa pesquisar no meio de funil, como anunciar, aí está mais segmentado. Você consegue perceber isso? Que a gente desce um pouco, né? A gente desce no funil e aumenta o nível de consciência dessa pessoa. E por fim, a gente tem o fundo de funil, que seria curso de tráfego pago, tá? Você consegue perceber que quanto mais a gente afunila o nosso funil, ele vai ficando mais específico, né? Ela tem uma intenção maior. Nas suas palavras-chave é o mesmo, você tem que ter a mesma estratégia. Então, faz uma planilha, né? Como que eu faço aqui? Eu pergunto para a IA, né? Eu pergunto para o ChatGPT, quer que você atue como especialista em mídia paga do Google Ads. O meu nicho é XPTO, minha idade, minha faixa etária é XPTO, o gênero XPTO, localização XPTO. E eu quero que você me dê 10 palavras-chave de intenção, meio de funil e topo de funil. Você pode, eu falei intenção, mas pode ser fundo de funil também, seria melhor para segmentar. E assim, o ChatGPT ele vai gerar essas palavras-chave e a última ação é que você não pode confiar 100% na IA. Então, a partir da sua inteligência, da sua vivência, sua experiência, você vai classificar de acordo com as palavras-chave, tá? E assim a gente vai segmentar. A gente sempre começa com fundo de funil. Conforme você vai gerando os MQLs, aí para você ter mais escala, a gente vai subindo os funis, tá? E assim a gente consegue gerar um funil de acordo com o estágio de cada pessoa. Mas, palavra-chave, campanha de pesquisa no Google Ads, o fundo de funil, ele resolve muita coisa, que gera muito lead qualificado.
E a gente não se limita somente à mídia paga, né? Poderia falar sobre TikTok Ads, Pinterest Ads, e esses princípios são os mesmos, tá? Só o Google Ads ele tem uma particularidade que a gente coloca na campanha de rede de pesquisa, que a gente coloca a palavra-chave. Mas o TikTok, o Pinterest, ele é a segmentação por audiência, né? Público-alvo. E claro que tem outras plataformas, outros posicionamentos, outros canais de aquisição, tá? E o YouTube, o Instagram, o Facebook, eles são fundamentais para ser um complemento, né? Na verdade, não é nem um complemento, eles fazem parte dentro da canal de aquisição. Se eu falar, Fernando, qual que eu deveria focar? A curto prazo, em mídia paga. A médio e longo prazo, em conteúdos orgânicos, tá? Se eu disser quantos eu deveria investir, eu falaria todos, mas a gente sabe que é difícil de gerar conteúdo para todas essas plataformas, porque tem suas peculiaridades. Mas o que é importante aqui é que a gente precisa criar esses 4 conteúdos que eu falei, que são os mesmos que eu falei no Meta Ads. Então, você precisa gerar um conteúdo de aproximação, precisa criar um conteúdo de autoridade, você precisa criar um conteúdo de conteúdo educacional, alguma curiosidade, e por fim, um conteúdo de seed de vendas, né? Você prepara a sua audiência para a abertura de algum curso, agenda aberta, para as pessoas saberem que você vende também, né? A gente não quer só criar posts que geram curtida, comentários, mas posts que geram ação, tá? E um foco muito interessante é no Google Meu Negócio, que ele é um ótimo canal de aquisição, tá? E eu vou te explicar nesse pouco tempo o que os cursos pagos te ensinam, tá? Como que a gente posiciona melhor o Google Meu Negócio. Então, primeiro de tudo é você subir 100 fotos. Nossa, é bastante foto, mas ele é fundamental para você aparecer nas primeiras posições do Google Meu Negócio. Segunda ação, preencher tudo, né? Que seria você preencher o nome do estabelecimento, qual é a categoria primária do seu estabelecimento, categoria secundária do seu estabelecimento, a questão de se identificar como uma empresa de empreendedora, todas as configurações você tem que fazer para ele ter uma pontuação, um score muito bom perante aos seus concorrentes. E pasmem, muita gente não faz isso. Muita gente não preenche por acho que não precisa preencher. Precisa sim, tá? Pedir avaliações para os clientes, né? Porque isso não só aumenta o seu score no posicionamento, mas como ele cria a percepção maior para os seus potenciais clientes. E claro, né? Quanto mais avaliações e melhor suas avaliações, não é só questão de posicionamento, mas seus clientes também, eles vão optar por você se você estiver em segundo lugar, apesar do primeiro lugar tiver mais avaliações, né? Pode ser que está em primeiro lugar com mais avaliações, só que tem 3 estrelas, por exemplo. Geralmente não acontece, né? Mas se acontecer, geralmente o cliente ele vai no que tem maior avaliações positivas. Postar com frequência. Muita gente peca nessa questão do Google Meu Negócio. É que as pessoas não tratam o Google Meu Negócio como uma plataforma de social media, né? É uma rede social também. As pessoas buscam, elas interagem, então é fundamental você postar com frequência. A dica é, pega o conteúdo do Facebook, Instagram e posta também no Google Meu Negócio. Hoje em dia, você consegue agendar as suas publicações, então já não é mais desculpa para não ter publicações frequentes, tá? Pega um dia, pega um sábado e já posta pro mês inteiro. Isso aqui tem que fazer com muita cautela, porque nas políticas do Google não é permitido, só que muita gente faz e gera muito resultado. Que é basicamente o que? Você vai colocar o nome
do seu estabelecimento e do lado, né, você vai dar um espaço barra espaço, o nome da categoria que você inseriu, mais a localização, tá? Então, vamos supor, Wikimedia, barra espaço, agência de marketing em Sorocaba, tá? Se colocar esse nome, né, colocar esse nome no seu estabelecimento, ele melhora o seu mecanismo de busca avançada, melhora seu SEO, e assim as pessoas, quando procurar por algum estabelecimento, né, em tal cidade, o seu Google Negócio vai estar posicionado melhor, tá? Mas com muita cautela. Pode ser que bloqueie seu estabelecimento. Se bloquear, né, se aparecer um banimento, remove e aí reativa sem o nome da categoria mais localização. E esse ponto também, configurar os feriados e dia que estarão fechados. Fazendo essa configuração, você vai estar nas primeiras posições do Google Negócio. Passando essa questão do marketing, qual que é o segundo pilar mais importante? São as vendas, tá? Aqui eu vou falar bastante na questão da captação de lead e não muito no e-commerce, tá? O e-commerce, como ele é uma venda direta, né, não é uma venda consultiva, você precisa focar mais nos gatilhos mentais que eu falei no pilar do marketing, né? Então, gerar prova social, gerar conteúdo, gerar uma autoridade, que aí quem vai fazer o papel de vendedor é o site, é a loja virtual, tá? Agora, na questão das vendas, você que vai gerar, você vai passar por todas essas questões de gatilhos mentais, tá? Então, o que é muito importante num atendimento no WhatsApp, por exemplo? Você tem um SLA definido. O que seria um SLA? É um protocolo de atendimento. Então, em quanto tempo a gente tem que responder o cliente, tá? A gente definiu que em até 5 minutos aumenta bastante a taxa de conversão. Até 15 minutos ele diminui. Passando mais do que 15 minutos, então é muito improvável, a não ser que seu produto para serviço é só você que tem, ou a dor que o seu produto soluciona é uma dor latente, tá? Então, só que pode ser que na maioria dos casos não é o seu caso, tá? O seu negócio não tem tanto esse apelo, né? Senão não precisaria de marketing, né? Não precisaria de um vendedor agressivo, tá? Então, essa questão de SLA é muito importante seguir esse protocolo de responder até 5 minutos. Responder o que foi perguntado, por mais que seja absurdo isso, as pessoas não fazem, né? E vários clientes passaram por mim, né? Já tem mais de 70 empresas. O grande gargalo não está no marketing, né? Até me frustrei nessa questão, porque eu gerava bastante leads e eram leads qualificados, né? Eram MQLs, mas o que a pessoa fazia? Demorava para responder, demorava 24 horas, né? Em muitos dos casos nem era respondido. A pessoa já tinha configurado, né, uma mensagem automática pedindo os dados das pessoas, o que ela procura, etc. A pessoa responde e aí quem vai atender pergunta de novo, né? Então as pessoas não linham a conversa antes de responder essa pessoa. Não sei se era questão de relaxo mesmo, ou questão de preguiça de ler, mas isso faz totalmente a diferença, tá? E principalmente a pessoa parava de responder e não fazia acompanhamento, né? Então a gente define esse follow-up porque as pessoas têm uma vida atrás do WhatsApp, né? Então precisa atender alguma demanda, precisa atender um filho que, sei lá, aconteceu algum acidente, ou, sei lá, precisa de um incentivo maior, né? Talvez no momento que ela entra em contato, estava à noite, né, depois do trabalho, está cansada, e aí em outro momento você precisa fazer um acompanhamento para convencer essa pessoa, para converter, tá?
qual que é o follow-up que a gente faz, tá? Qual que é a cadência, qual é a quantidade que a gente faz. Então, está nessa cadência, tá? Em que momentos. E aí, para cada mensagem, a gente tem uma abordagem diferente, né? Se a gente enviar a mesma mensagem, a pessoa vai ler e falar, não gerou nenhuma urgência, não gerou nenhuma escassez, então não vou responder, tá? A pessoa pode ser que tenha gerado interesse, por isso é importante a gente atender o mais rápido possível. A gente falar que não deixar o lead esfriar, tá? E esse follow-up serve justamente para não esfriar esse contato, tá? Então, nos primeiros, vamos supor que a pessoa respondeu agora a 12h36, parou de responder, a gente precisa enviar depois de 15 minutos, né? Pode ser que a pessoa, sei lá, está se deslocando, e aí seria interessante abordar novamente esse contato. E aí, para reativar a conversa, você manda assim, ó, o nome da pessoa, ponto de interrogação, só isso. E aí, geralmente, as pessoas respondem, e aí você continua a conversa que você estava tendo com essa pessoa. Outra cadência seria o outro período. Vamos supor, então, agora é de tarde, né? O outro período seria no dia seguinte de manhã. Então, no outro período você envia uma mensagem. Então, se for do contexto atual, agora são 12h37. No outro período seria dia seguinte de manhã. Dependendo do caso, poderia mandar até 1h da tarde, tá? Vai ser de acordo com o contexto de cada lead, né? Você envia um vídeo institucional, né? Um vídeo apresentando quem são os profissionais que estão atuando, ou quais são os benefícios do seu produto, qual que é a origem do seu produto, tá? Para gerar uma outra abordagem. Dia seguinte de manhã, tá? E aqui entra a estratégia do áudio mudo. Exatamente, que você leu, né? Você vai pegar a conversa dessa pessoa, você vai gravar um áudio e isso não vai falar nada. Você deixa gravado uns 20 segundos e aí você envia para a pessoa e você envia uma mensagem assim: o que você acha da gente fazer dessa forma? Aí coloca um emoji com o dedo para cima. E pasmem, muita gente responde falando assim: olha, não escutei nada aqui, veio mudo o áudio. E aí você reativa a conversa com essa pessoa. E aí desenrola essa conversa com a pessoa, porque gerou novamente o interesse. Tá? Depois de um dia, né, você manda mensagem de novo para essa pessoa, depois de 3 dias e depois de 15 dias. Tá? E aqui eu não gosto muito de colocar o que mandar, porque vai variar de acordo com o contexto, né, de cada pessoa. Tá? Mas é importante ter esses no mínimo 6 contatos antes da gente desistir, entre aspas, porque pode ser que a pessoa não tenha interesse no momento, né? Ela mandou mensagem para salvar o contato. Você pode reativar esse contato daqui a 30 dias, 60 dias, né? Vamos supor que você tem uma vasta variedade de produtos, né? E esse produto específico ele vai entrar em promoção. Então seria interessante você entrar em contato de novo com essa pessoa falando: ó, vi que você teve interesse nesse produto, a gente está com promoção de 30%. Que tal se aproveitar? Ou se for um serviço: olha, a gente está com uma condição especial aqui, que você fazendo o serviço X, você leva também o serviço Y. Então, a sua abordagem precisa adaptar de acordo com o contexto de cada pessoa e em cada momento da empresa. Outra questão muito importante é ter um método de vendas bem definido. E o método que a gente utiliza aqui é o SPIN, para ticket médio alto. Tá? E por que ele funciona para produto ou serviço de ticket médio alto? Porque quando é um produto muito barato, você não precisa convencer a pessoa, né? Ou você compra ou não compra, né? Então a abordagem é diferente para produtos de ticket maior, porque a decisão de contratar, de comprar o produto é muito diferente, né? Dando um exemplo prático aqui. Então, qual que é o produto, qual que é o serviço que é o mais caro de tudo, que vai definir a sua vida, praticamente? Um imóvel, né? Uma compra de imóvel
não é a mesma abordagem de você vender uma bala, né? Você vender uma camiseta da Poluar. Cada ticket médio, você tem que ter uma abordagem diferente, né? E aí, a gente vai diferenciar em ticket médio alto ou ticket médio baixo. O spin, o que consiste essa metodologia? A gente passar por esses 4 processos de venda para a gente descobrir, né? Gerar conexão com a pessoa, entender a dor rasa e passar para a dor profunda, a gente demonstrar que a gente consegue resolver essa dor profunda na pessoa e por final, ou você vende ou você gera compromisso com a pessoa, tá? E como que a gente faz esse processo do spin? Então, a abertura é você quebrar um gelo, né? Um exemplo que eu gosto muito de fazer é falar, de onde você está falando, né? Aí a pessoa responde, eu sou de Jundiaí. Né? Fala, bacana, eu tenho um cliente aí em Jundiaí, eu tenho um cliente XPTO. Aí geralmente, se a pessoa conhece, né? Isso é um sinal muito positivo, né? Então a gente vai conseguir explorar melhor a vida da pessoa, investigar melhor a vida da pessoa, que aí vai pro segundo passo, tá? Então, e muito importante também, que é chamar pelo nome da pessoa, né? Se você não tiver essa informação, pergunta. Simples assim. Chamar pelo nome da pessoa, encontrar algo comum para conectar. Por que é importante gerar essa abertura? Para a gente ter um ponte para o coração da pessoa, né? A gente não vai conseguir pegar informações se ela tiver assim, né? Ela tiver fechada, tá? Então, pode ser que você não tenha esse contato pelo WhatsApp, né? Mas você precisa gerar essa abertura para poder abrir os braços e ter essa ponte para o coração. Muito poético. Segundo processo, o processo de investigação. 90% da sua energia tem que focar aqui, né? Em fazer perguntas estratégicas para gerar as dores da pessoa, para investigar as dores das pessoas. Então, primeiro a gente pergunta com perguntas de situação. A gente precisa coletar dados da empresa, da pessoa ou da pessoa mesmo, os fatos. E aí a gente faz uma pergunta muito simples. Como é o seu cenário hoje? Onde que a sua empresa está, né? E aí ele serve para entender quem são essa empresa, né? É claro que você tem que fazer um dever de casa antes, né? Estudar melhor, mas fazer perguntas estratégicas para dar essa abertura, tá? A segunda pergunta é a pergunta de problema, né? Então, explorar dificuldades, insatisfações, né? Geralmente a gente pergunta qual é o seu maior gargalo hoje, tá? Então, se ela tiver essa consciência, ela conseguir identificar, ela vai falar, então, o meu gargalo para aumentar o faturamento, que geralmente essa é a dor rasa, né? É geração de demanda, né? O meu vendedor não é a geração de demanda. Chega bastante contato, mas meu vendedor não está conseguindo converter essas pessoas, tá? Você entende que a gente vai afunilando, né, a partir das perguntas que a gente faz. Então, a pergunta de problema é a gente entender o problema da pessoa, realmente. Descobrindo essa dor rasa, então vamos supor aqui, eu não estou conseguindo aumentar o faturamento. Tá, mas por que você não está conseguindo aumentar o faturamento? Porque a gente não tem tantas mensagens chegando no WhatsApp. Tá, eu falei, então beleza. A gente coleta essa informação. E aí você vai fazendo outras perguntas mais profundas, que a gente vai entrar em perguntas de implicação, né? Quais são os efeitos e consequências? Então, trazendo esse cenário para a pessoa, né? Você tem que criar uma urgência na pessoa. Você, como vendedor, você precisa colocar na balança, né? Imagina que tem uma balança aqui. De um lado tá a dor da pessoa, do outro lado tá o dinheiro, o capital para resolver essa dor da pessoa. Se a balança pesar mais para o lado do dinheiro, não vai acontecer a venda, né? Porque a solução é muito cara, né?
Agora, se você pender mais pro lado da dor, né, você trazer essa consequência, né, falar, ó, o que vai acontecer se você manter no prejuízo, né? Vamos supor que a pessoa tá no prejuízo. O que vai acontecer? Pô, eu vou ter que fechar a empresa. Tá, mas o que vai acontecer se fechar a empresa, né? Porque fechar a empresa é só abrir outra. A pessoa vai falar, ó, eu vou abrir mão de um sonho meu de infância, né, que tá ligado com o meu pai. Olha como a gente tá descendo, né, explorando a dor da pessoa, tá? E aí trazendo um ponto negativo, né? Essa pergunta é para gerar, né, a gente colocar a faca e virar, tá? Então, gerando essa pergunta, a pessoa vai falar, nossa, eu tenho que resolver esse problema o quanto antes, né? E a gente traz a pessoa para o fundo do poço, mas em seguida a gente eleva a pessoa para o céu, né? É a relação, é o contraste entre inferno e o céu. Depois a gente parte para perguntas de necessidade de solução, né? Então, de acordo, né, com a pergunta, né, de acordo com o contexto, com os dados que você coletou, o que aconteceria se você atingisse essa meta, né? Você passou de um saldo negativo ou você passar para o saldo positivo. Ó, eu vou manter o sonho do meu pai, né? Eu vou conseguir contratar mais funcionários, eu conseguir focar mais na estratégia, né? Atualmente fico muito no operacional, não gosto de ficar muito no operacional, fazendo atendimento de cliente, eu quero ficar mais na parte estratégica, gerenciando os meus funcionários, liderando essas pessoas, tá? Então a gente traz, né, do inferno para o céu essa pessoa. Em seguida, a gente vai para demonstração de capacidade, tá? Estou fazendo esse processo, pode ser que pelo WhatsApp, né, a dinâmica seja mais rápida, né? Então, o ideal é que você não passe por todo esse processo por mensagem, mas sim por ligação, tá? Ah, mas muita gente, eu tenho essa percepção que muita gente não tem celular. Não. Continua sendo, até hoje, a maior forma de converter é você ligar, você fazer uma cold call. O que muita gente erra é que as pessoas tratam características e não benefício. Vou dar um exemplo prático aqui. Então, voltando nossa persona de empresário, né, que ele quer contratar um serviço de marketing. Tá? Então, característica serve para todo mundo, ou seja, serve para ninguém. Então, o que é uma característica na questão de serviço de marketing? Ah, você vai ter mais curtidas nas suas publicações, vai ter mais visualizações nos vídeos das suas publicações. Agrada todo mundo, só que não serve para ninguém. Qual que seria a vantagem no serviço de marketing? Né? Ele resolve a dor rasa. Então vamos supor, a dor rasa desse cliente que a gente deu o exemplo aqui, era que não estava gerando demanda. Então, a partir do serviço de marketing, eu entendi qual que é o seu problema raso e o meu serviço de marketing, eu vou conseguir gerar mais contatos para você. Gerando mais contatos para você, resolve sua dor? Deve sim. Tá? Agora, o benefício que você sempre tem que utilizar, mas para você entender o benefício da pessoa, você tem que passar por essas perguntas, né, de situação, problema, implicação e necessidade de solução para você conseguir identificar qual que é a dor profunda da pessoa. Obtendo essa dor profunda, você vai conseguir identificar qual que é o benefício. Por isso que é importante seguir por esse processo. Tá? Se você pular etapa, qualquer benefício que você der para o seu serviço, ele vai virar uma característica, né? Porque é uma dor que resolve para todo mundo, no final dos contos não serve para ninguém. O benefício, ele resolve uma dor profunda, né? Então, pegando o caso desse empresário, né? Então, a partir do serviço de marketing, você vai conseguir aumentar o faturamento, você não vai precisar fechar o seu negócio. Um sonho que era seu, um sonho que era do seu pai, né? Então você vai continuar esse legado
através dos serviços de marketing. Tá? Você percebe que nesse processo de vendas é menos eu e mais para o cliente, né? Então o foco é esse mesmo, a gente tem que focar mais no cliente, né? E um ponto muito interessante, quando eu falo demais, né, dentro de uma reunião, eu tenho uma inteligência artificial que ele contabiliza quantos por cento eu falei e quantos por cento o cliente falou. Todas as negociações que não deram certo é porque eu falei mais do que o cliente. Então, essa é a dinâmica, né? O cliente tem que falar mais e você menos, né? Você que quer vender para essa pessoa. Passando por todos os processos, a gente vai finalmente para o compromisso, tá? E aqui, como é um ticket médio alto, né, a gente separa em duas definições, né, de sucesso e falha, tá? A falha é falar que a pessoa vai ver, né, não dá um compromisso mais direto, né, um compromisso mais concreto, ou falar, ó, realmente não tem interesse, não acabou, tá? Agora, o sucesso é a venda, efetivamente, né, fechar o contrato, a pessoa assinar, etc. Ou avançar em um próximo estágio. Nesse caso, o que seria avançar para um próximo estágio? Ter uma reunião com o decisor. Tá? Então, passando por todo esse processo de abertura, investigação, demonstração de capacidade, você aumenta muito a sua taxa de conversão. Tá? E aí, para a gente poder gerenciar todos esses contatos, a gente utiliza o CRM. Né? Ele vai de encontro com o SLA definido, né? E ele praticamente resolve duas questões: quando e como abordar. Tá? E a gente consegue definir a jornada do cliente. Né? Então, vamos supor, vou pegar um exemplo de um dentista. Né? Um dentista, a pessoa entra em contato, a pessoa agenda e depois a pessoa fecha o tratamento. Tá? E aí tem etapas entre essas etapas, né? Então, vamos supor, a pessoa ela pode fechar ou não fechar o orçamento. A pessoa pode agendar, mas não comparecer, né? A pessoa pode ser uma pessoa qualificada, mas não agendar. Então, a gente precisa ter esse CRM para a gente poder avançando de etapa em cada cliente, cada potencial cliente. E assim a gente cria um pipeline de vendas através do CRM. E por fim, né, a gente entrando no pilar de soluções em IA, ela serve para várias demandas, mas praticamente ele vai resolver duas dores: reduzir custo ou aumentar lucro. Tá? No meu caso aqui, eu utilizo muito para coleta de dados e análise de dados e geração de relatório dentro da mídia paga. Né? Todas essas questões, né, são tarefas repetitivas, só que claro, né, vamos pegar o exemplo de coleta de dados, a gente consegue 100% automatizar. Né? Ficar preenchendo planilha, essas coisas já é coisa do passado. Né? A gente não deveria perder tempo, e o que eu mais perco tempo na minha rotina como gestor de tráfego é coleta de dados. Né? Agora com a IA é muito mais fácil. Análise de dados. E aí, muita atenção nessa questão, porque a IA ela faz essa análise de dados. Só que qual que é o problema? Contexto. Vamos pegar um caso prático aqui. Eu tenho um cliente que é dentista, e aí, dentro das campanhas, né, ele retorna informações de conversas iniciadas. Qual que é o problema? Para mim, o que vale não são pessoas que somente enviam mensagem, e sim pessoas que agendou, e sim pessoas que fechou o pacote, fechou o orçamento. Então, muito cuidado, porque a IA ela vai fazer essa análise a partir de, vamos supor, a captação de lead para o WhatsApp, a partir da início de conversas. Tá? Tem soluções que a gente consegue otimizar através de vendas, tá? Mas aí fica para um outro vídeo, que
até o fim do ano, eu estou criando uma solução para isso, né? A gente enviar informações não só de início de conversa, mas de quem de fato vendeu, né? De quem de fato comprou. E aí, a partir disso, a gente gera o relatório para cada cliente de forma periódica, tá? E hoje em dia a gente consegue substituir todo esse pilar aqui de vendas, né? Então a gente consegue criar um agente RAG, tá? O que seria o agente RAG? O agente RAG, ele retorna informações de acordo com o banco de dados da empresa, né? Então todas as informações personalizadas da empresa se colocam no banco de dados, né? Então, por exemplo, preço do produto, estoque, quais que são os benefícios desse produto, fazer o follow-up, fazer o processo de vendas, né? Utilizar a metodologia SPIN. Eles conseguem colocar isso dentro de um agente RAG, né? Então, até gravei um vídeo, né, transicionando de uma cidade para outra, dos pedágios, né? Então, não sei de que cidade você está vendo, não sei de que cidade que você está vendo, mas no estado de São Paulo estão implementando o Free Flow, né? O que seria o Free Flow? É a dispensa de funcionários nos pedágios. Então, hoje em dia, um trajeto que eu fazia, ficava 3 pessoas, né? Tinha turno de manhã, de tarde e à noite, né? 24 horas, operava 24 horas, e a pessoa que fazia? Ela só recebia o dinheiro, a pessoa fazia pagamento, e aí emitia a notinha e pronto, acabou. Hoje, esse processo é automatizado, então faz a conta aí. 3 salários mínimos, fora 13º, fora vale, você reduziu para um processo só, né? E aí 3 salários mínimos com a quantidade de cabines, né? Nesse caso, eu acho que era 4 cabines, né? Então imagina quanto que reduziu de custo nesse pedágio. A gente consegue fazer isso no nosso contexto? Sim, no atendimento a gente consegue atuar, criar um chatbot de SDR, né? Isso seria SDR. O SDR, ele faz a qualificação dos MQLs para se tornar um SQL, né? É um lead que está pronto para vender, tá? Já passou todas as informações necessárias da empresa, informações básicas, e aí a pessoa está pronta para ir para uma reunião em videochamada ou presencial e aí passar para o fechamento. Isso vai variar de acordo com o ticket médio, se é uma venda consultiva ou se é um ticket médio baixo, tá? Dependendo do estágio da sua empresa, é importante ter essas 2 definições, né? Dependendo do estágio, na geração de demanda, gerar esses estágios, essa jornada de compra da sua empresa. Ou pode ser um closer, né? Que é um caso de um cliente meu, onde ele é a junção de SDR e closer. Por quê? Porque é um ticket médio muito baixo. Então, no momento, ele já faz a venda ali. Então, são esses pilares que eu fiz em 2025 e vou manter para 2026 para gerar mais faturamento, não só para mim, para os meus clientes também. Se você gostou desse vídeo, se quer contratar nos serviços, olha o link, né? Olha a descrição, clica no link e chama a gente. Se cadastra e chama a gente no WhatsApp, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até mais.